E se Jesus tivesse desistido de nós? E se ele tivesse escolhido viver uma vida normal como qualquer uma de nós? Foi exatamente isso que o filme A Última Tentação de Cristo, realizado em 1988, tentou mostrar, mas errou o alvo. O filme não foi feito com intenção bíblica, não, mas filosófica. O seu objetivo era explorar o eterno conflito entre o espírito e a carne, projetando em Jesus as nossas maiores fraquezas. E é exatamente isso que hoje vamos aprofundar. E prometo, e o que vamos descobrir vai fortalecer mais a nossa fé. E bem-vindas a mais um dos nossos bate-papos. O meu nome é Hilda Rosa e este é o nosso cantinho de reflexão e bem-estar e crescimento pessoal. E quem está aqui há muito mais tempo já sabe o que é que fazemos. Respiramos juntas, pensamos juntas e aprendemos a viver a vida com muito mais leveza. E hoje o tema é mais ousado e mais direto, pessoal. A última tentação de Cristo. Quando o mundo chama de fraqueza, o que Deus chama de propósito. O problema deste filme e de muitas outras interpretações modernas não é tanto a obra entre si, mas o facto de levar a aceitar que uma mentira que enfraquece a nossa fé. A ideia de que a nossa maior luta é a de Jesus. Mas não é. E pegando na pergunta inicial, e se Jesus tivesse desistido? E se ele tivesse preferido escolher viver uma vida normal como qualquer uma de nós? Olha, a obra foi extremamente controversa, precisamente porque mostrou um Jesus mais humano e vulnerável, com desejos carnais. Isto causou protestos, boicotes e até violência de grupos religiosos em vários países. E porquê tanta polémica? Porque o filme tocou numa opinião central da fé, que para nós é a base da nossa salvação, a impecabilidade de Cristo. O que o filme nos mostra? O filme explora a luta interna de Jesus entre a sua natureza divina e o seu lado humano. Nesta interpretação enfatiza a vulnerabilidade, a confusão e os desejos terrenos de Jesus, sugerindo que ele quase falhou no seu propósito. Olha, e o que é que a Bíblia realmente nos ensina? Ensina-nos que este é o cerne do nosso tema. O filme falha redondamente porque, ao tentar retratar a humanidade de Jesus, atribuiu-lhe a natureza caída do homem. A Bíblia ensina-nos claramente que ele era totalmente de Deus e totalmente homem, sem pecado algum. Jesus foi tentado, sim, mas como nos diz em Hebreus, no versículo 4, versículo 15, a passagem foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Significa que Jesus experimentou todas as tentações que nós, seres humanos, enfrentamos, mas por ser sem pecado não cedeu a elas. Jesus sentiu a pressão das tentações, de forma humana, verdade, incluindo o que era tentador e o que era desafiador. Apesar de tentado, nunca se sucumbiu ao pecado, mantendo-se perfeitamente justo e fiel a Deus. A sua experiência como ser humano tentado torna-o tão capaz de ter compaixão e compreender as nossas próprias lutas e fraquezas. Ele sabe o que é lutar, mas ele também sabe o que é vencer. E agora, o misto dos nossos dias. A mentira que nos enfraquece é a de que somos todos iguais a Jesus no erro? Não! Não somos iguais a ele no sofrimento, na luta e na necessidade de oração. Mas ele é o único na sua vitória perfeita. O filme usa a falha para se ligar à nossa fraqueza, para nos dar uma justificação. Mas a Bíblia usa a vitória dele para nos dar a força, onde podemos ler em Filipenses 4, versículo 13.
Tudo posso naquele que me fortalece. É essa força que opera na nossa fraqueza. Olha, e se a ficção errou ao colocar o pecado em Jesus, errou também ao tentar redefinir os seus relacionamentos, certo? Paremos para pensar na forma como Maria Madalena é retratada no filme. Ela parece quase como o humor humano de Jesus. Um romance, uma atração, aquele vínculo quase romântico. A sugestão é que esta relação carnal seria a sua última tentação. Mas será que isso tem base nas Escrituras? Não, não tem. Na Bíblia, Maria Madalena é uma discípula fiel, testemunha da ressurreição, transformada pela sua graça. Não há qualquer referência a um relacionamento amoroso com Jesus. O seu papel é fé, devoção e transformação pessoal, não o desejo humano. Maria Madalena foi curada por Jesus, libertando-a da sua possessão demoníaca. Olha, e a partir desse momento ela tornou-se uma das suas mais fiéis seguidoras. Ela, com a sua maior gratidão, foi uma das mais próximas e fiéis a Jesus. A sua luta não foi a de tentar seduzir Jesus, não. A sua vitória foi a de lhe ser fiel. E hoje, o que isto nos ensina? Quantas vezes nós confundimos sentimentos, afetos e relacionamentos com o nosso propósito ou a nossa vocação? O filme dá a desculpa. Até Jesus poderia ter cedido ao amor humano, verdade? Mas na vida real nos mostra que precisamos discernir prioridades e valores. A tentação para nós é colocar o relacionamento humano no lugar da nossa devoção a Deus. Olha, como Maria Madalena, podemos ser fiéis ao essencial, mesmo quando somos tentados a nos desviar do caminho por causa de um sentimento, de uma carência ou até de um vínculo que não está alinhado com o nosso chamado. Portanto, depois de contrastar o Jesus fictício com o Jesus impecável e o amor carnal com a devoção pura, vamos ao contraste final que muda tudo na nossa caminhada. O Jesus do filme e o Jesus da Bíblia. No filme, ele é vulnerável, confuso, quase derrotado pelas suas tentações. Quase nos convida a pensar, e se ele tivesse falhado? Mas na Bíblia, Jesus nunca falhou. A sua humanidade foi real, mas sem pecado. Ele foi tentado, sim, foi, como nós, mas venceu sempre. Olhem, e o contraste é enorme, por isso foi tão polémico no filme, fragilidade, dúvida, quase falha. Enquanto na Bíblia, pessoal, obediência, perfeita, força e redenção. E isso não significa para nós hoje. A tentação real não é apenas o pecado, mas a desistência do nosso propósito. Podemos nos sentir fracos, cansados, vulneráveis, verdade, mas temos a força de Deus para vencer. E em Filipenses diz assim, no 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O filme nos dá a desculpa da fraqueza, nos faz duvidar até do próprio Deus. Daí muitas pessoas terem afastado de Jesus. Mas a Bíblia nos dá o exemplo da vitória que fortalece a nossa própria caminhada. Ela nos aproxima do verdadeiro Deus, porque nos fortalece e nos ensina o caminho para nos aproximarmos cada vez dele. Meus queridos, minhas queridas, a nossa maior luta é a da fidelidade, não a da fraqueza. A força de Jesus nos garante que a nossa história não tem de acabar em desistência. Nosso desafio desta semana. Qual é o nosso, apesar de? Qual é o propósito que a tentação está a convencer-nos a largar? A nossa palavra-chave não é conforto, é fidelidade. Rejeitemos o atalho da ficção e escolhamos o caminho de obediência a Deus. Repete aqui o nosso mantra.
Eu não sou perfeita, mas sou muito amada. A nossa luta não nos desqualifica. A nossa fidelidade nos aproxima do verdadeiro Deus. Olha, e se esta história tocou realmente o teu coração e te deu força para não desistir do teu propósito, deixa aqui o teu like. Isso ajuda o YouTube a espalhar a verdade e não a ficção. Partilha com aquela amiga que realmente precisa desta força. E se ainda não estás inscrita, inscreve-te. Todas as quintas, terças e domingos temos conteúdos novos. E lembra-te, respira, sorri e confia. A nossa vida não foi feita para ser normal. Foi feita para ser extraordinária em Cristo. E qual é o lema da nossa despedida? Qual é? Deus te ama. E eu também. Deus vos abençoe grandemente. Um beijinho muito, muito, muito grande. E até ao próximo domingo. No mesmo horário, claro. Tchau, beijinhos. Deus vos abençoe.